Olá, olá, estamos aqui com o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, capítulo 39. Vocês podem dizer, mas peraí, você que está acompanhando o curso direitinho, né? Até a outra aula era capítulo 37, Mediunidade Poliglota. Cadê o capítulo 38? Não tem. Eles cometeram uma gafe, tá? Cometeram uma gafe. Aqui, ó. Capítulo 38, que foi da outra aula. Desculpa, capítulo 37, que foi da outra aula, Mediunidade Poliglota. Seria capítulo 38 essa aula, só que não tem capítulo 38, então vamos para o capítulo 39, tá bom? Psicometria. Segundo a definição do assistente de aulas, a palavra psicometria designa a faculdade que tem algumas pessoas de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Psicometria também é a faculdade mediúnica, a faculdade pela qual o sensitivo, tocando determinados objetos, entra em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Toda pessoa, ao penetrar num recinto, deixa aí um pouco de si mesma, sua personalidade, seus sentimentos, suas virtudes e de seus defeitos. A psicometria não é, entretanto, faculdade comum em nossos círculos de atividade, uma vez que só a possuem pessoas dotadas de aguçada sensibilidade psíquica e a nossa condição espiritual e a nossa atual condição espiritual ainda deficitária não permite esses admiráveis recursos perceptivos. Lembrando que a psicometria não é bem uma mediunidade, ela é uma potencialidade anímica. Não depende de intercâmbio mediúnico para acontecer, a mediunidade depende. O médium de psicometria, independente de ter um mentor junto com ele ou não, ele pegar num objeto, dependendo do nível de psicometria dele, ele consegue fazer uma leitura até achar pessoas desaparecidas ao pegar no objeto de uma pessoa. Tá bom? Ou sentir como ela está no plano espiritual, se já estiver desencarnado, por onde aquele objeto passou, que tipo de energia tem, se tem algum tipo de magia negra vinculada àquele objeto, enfim. Vamos lá. Quando tocamos, não é obrigado para detectar magia negra ser só médio de psicometria, tá? Ser só como é que eu posso dizer? Um sensitivo de psicometria. Alguns perguntam também, não existe diferença entre sensitivo e mediunidade e médium? Isso é cultural. Há países que preferem usar o termo sensitivo e outros países preferem usar o termo médium. No geral, são bem parecidos. Agora, existe no campo alguns parapsicólogos e paranormais, alguns, não todos, fazem diferença sim. Eles dizem que o médium é aquele que trabalha sob o concurso de espíritos, fazendo intercâmbio mediúnico. Já o sensitivo não depende de espíritos para trabalhar, ele tem suas próprias potencialidades. Há quem faça essa divisão, mas na prática, geralmente não é feito não. Vamos lá, quando tocamos num objeto, imantamo-lo com fluido que nos é peculiar. E se além do simples toque ou uso, convertermos inadvertidamente esse objeto, seja um livro, uma caneta, uma joia, em ponto maior, uma casa ou um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, ampliando excessivamente as noções de posse ou propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre ele projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali fica impressa. Em qualquer tempo e lugar a nossa vida, com méritos e deméritos, desfilará em todas as suas minúcias ante o radar da psicometria. Há um belo estudo do Ernesto Bolzani intitulado Enigmas da Psicometria, através de cuja leitura nos defrontamos com impressionantes narrativas, algumas delas abrangendo fases remotas da organização planetária terrestre. O processo pelo qual é possível ao psicômetra entrar em relação com os fatos remotos ou próximos pode ser explicado de duas maneiras principais a saber. Que ele cita, né? A alternativa A, uma parte dos fatos e impressões é retirada da própria aura do objeto, e o item B, outra parte é recolhida da subconsciência do seu possuidor, mediante a relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Então aqui ele fala, não tem importância que o possuidor esteja encarnado ou desencarnado. Tá? O psicômetra recolherá de seu subconsciente, esteja ele onde estiver, as impressões e sentimentos com quem gravou no objeto a própria vida. Bolzano demonstra que não são apenas as pessoas
os únicos seres psicometráveis. Além do elemento humano, temos os animais, os vegetais, os objetos inanimados, metais, enfim. O filósofo italiano menciona na obra citada, o Bolzano, extraordinários fenômenos de psicometria por meio do contato com a pena de um pombo, o galho de uma árvore ou um pedaço de carvão ou de barro. Pode-se indagar, poder-se-á indagar. E se o objeto psicometrado teve no curso dos anos diversos possuidores, várias pessoas possuíram aquele objeto, com a vida de qual deles o médium entrará em relação? Explica Bolzano com irresistível lógica que o médium entrará em relação com os fatos ligados àquele possuidor, cujo fluido se evidenciar mais ativo em relação com o sensitivo, ou seja, aquele que o médium tiver mais afinidade com a energia, vai buscar. Ou até, né, os benfeitores sempre explicaram isso para a gente, aquele que houver maior necessidade de ser lido. A esse aspecto do fenômeno psicométrico, Bolzano denominou afinidade eletiva. Pela psicometria, o médium revela o passado, conhece o presente e desvenda o futuro. Também é possível o futuro. No tocante à relação com o passado e o presente, qualquer explicação é desnecessária, uma vez que a linha A nos dá satisfatória resposta. O objeto, o móvel ou imóvel, impregnado da influência pessoal do seu dono, conserva-se durante longo tempo e possibilita o recolhimento das impressões. E quanto ao futuro? Devemos esperar essa pergunta. Aos que a formularem, recomendamos a leitura da linha B. Outra parte é recolhida da subconsciência do seu possuidor, mediante a relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Essa resposta pede, todavia, um complemento explicativo. Eilo. Toda criatura humana tem o seu karma, palavra com que designamos a lei de causa e efeito, em face da qual, ao reingressarmos nas correntes da vida física, para novas experiências, trazemos impresso no perispírito molde do corpo somático, um quadro de inelutáveis provações. A nossa mente espiritual conhece tais provações e permite que o psicômetra estabeleça relação com essas vicissitudes, prevê-las, anunciá-las, inclusive, fixar a época em que se verificarão. Como vemos, não há nisso nenhum mistério. É como se o sensitivo lesse na mente do possuidor do objeto o que lá está escrito com vistas ao futuro. Tudo muito simples, claro e lógico, nenhum atentado ao bom senso. Deixa bem claro aqui uma coisa. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, eu gosto de ir na cartomante X e não na cartomante Y, que a cartomante X revela tudo e acerta 80% das coisas que fala. A cartomante Y só acerta 50%, mas as duas eram muito boas. Então eu disse para a pessoa, o que acontece é o seguinte, provavelmente a cartomante aí que você disse que acerta 80%, primeiro, você tem uma afinidade maior com ela, talvez até não admita. Segundo, pode ser que a pessoa atribua uma autoridade maior à cartomante X. Mas o que a cartomante X faz é, de certa forma, ela tem um jeito de penetrar na mente daquela pessoa que ela joga com as palavras um comando inconsciente naquela pessoa, que a pessoa passa a seguir as orientações que ela dá. Seguindo as orientações que ela dá, ela acaba entrando numa frequência vibratória que fazem com que aquilo que a cartomante falou se manifeste, porque tudo já está pronto nas dimensões paralelas. Então você pode atrair uma situação A ou B para a sua vida conforme a vibração que você emana. E dependendo do cartomante que você passa, ele coloca um comando na sua mente para você emanar exatamente aquela energia para entrar naquela frequência e ativar aquele acontecimento. Aí ele acerta. Se a pessoa seguisse a recomendação da cartomante Y, é claro que iria atrair situações previstas pela cartomante Y e não pela cartomante X. Então a cartomante Y, na vida daquela pessoa, passaria a acertar 80% ou mais. Então é uma questão de afinidade. Então, esse cartomante aquele é melhor. Não, você que está dando maior permissão para que o cartomante X entre na sua mente e ative determinados padrões. É você, e não ele, a causa dos acontecimentos. Ou quem acerta os acontecimentos. Então, apesar de os diversos temas mediúnicos nos terem levado algumas vezes a certas explicações de natureza, por assim dizer, técnica, elucidativas dos mecanismos dos fenômenos, não é esse, todavia, o objeto fundamental do livro. Aqui ele vai falando, sobre uma série de coisas. E no final ele fala assim, o conhecimento da psicometria faz-nos pensar, consequentemente, nos seguintes imperativos. A. Não nos apegarmos em demasia aos bens materiais. B. Combatermos o egoísmo que assinala a nossa vida, com a consequente diminuição das exigências impostas a familiares, amigos e conhecidos. E aqui ele cita alguns casos
no capítulo de pessoas que ficaram apegadas a determinadas situações, objetos, enfim. Aqui tem um caso que diz assim, a narrativa de André Luiz quando em visita a um museu. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. Acrescenta André Luiz que à medida que os visitantes encarnados se retiravam para outra dependência do museu, a moça, que não percebia a presença dos 3 desencarnados, mostrou-se contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Ou seja, com a mente cristalizada naquele objeto, nele polarizou todos os seus sonhos de moça, esperando tristemente que da França regressasse o jovem que se foi. Né? Gravou no espelho a própria vida. E enquanto pensar no espelho, como ciente de suas esperanças, junto a ele permanecerá. Então, mostra aqui, né, um estado de fixação mental e que uma entidade ficou presa àquele objeto e já estava há séculos. Né? Então, aqui ele fala dos perigos disso aí, né? Então, reconhecendo com toda sinceridade a nossa incapacidade de por agora executar. Desculpa, gente, aqui ele fala sobre desapego. Então ele fala, reconhecendo com toda sinceridade a nossa incapacidade de por agora executar tal programa, forte demais para a nossa fraqueza, podemos contudo esforçar-nos no sentido do gradativo afeiçoamento a ele, considerando-se a oportuna advertência de Emmanuel. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceitando-lhes as claridades sem vacilar, ainda Emmanuel recorda que as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura se eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. Então, aqui ele fala sobre a questão do apego. Se apegar muito a alguma coisa, sua energia fica de tal forma naquele objeto, que aquele objeto passa a prender a pessoa, muitas vezes, no plano físico, a qual, devido à fixação mental, ela fica girando ali dentro de um contexto de tempo e espaço que não a liberta para o mundo maior. Tá bom, gente? Então, a psicometria, vocês viram que é muito mais uma potencialidade anímica do que uma mediunidade. Estamos aí à disposição, entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 965519042, sugerindo temas. Peço que se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso trabalho e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.